Porque a União, que é composta pelo Legislativo, o Executivo e o Judiciário Nacional, ela tem um procurador. Esse procurador se chama Advocacia Geral da União, que agora é chefiada pelo Bessias. Supostamente é um notável sabedor do direito que foi rejeitado por Davi Alcolumbre e agora não vai ser mais. Para quem assistiu à sabatina do Bessias, pode-se dizer o seguinte: se você entende o mínimo de direito, você vê que aquilo foi uma prova de judiação. Eu nunca vi uma sabatina tão vagabunda na minha vida. Tanto pela qualidade das perguntas, quanto pela qualidade das respostas. E a maioria das respostas eram respondidas não pelo sujeito singular, Jorge Messias, indicado e sabatinado a uma vaga do Supremo. Ele respondia na primeira pessoa do plural. E respondia na primeira pessoa do plural, não usando o eu magéstico, o eu majestático, você pode dizer também, que é, por exemplo, pessoas muito entronizadas, muito ensimesmadas, aliás, reis e rainhas, né, papas, especialmente papas na Idade Média, falavam na primeira pessoa do plural. Perguntava, quando será a missa de Páscoa? Nós decidimos que será tal data. Porque ele falava por ele, por Deus e por todos. Então esse é o eu majestático. Não foi com o eu majestático. No caso, era o nós, PT, Lula e Jorge Messias. O Papa era a Santíssima Trindade, aqui é a Santíssima Infâmia. E tudo que ele respondia era, não, nós pensamos isso, nós pensamos aquilo. Esse sujeito não pensa. Tudo é nós. Parece que o PT está sendo sabatinado para uma cadeira no Congresso. O PT diretamente. E certamente Lula forçará uma nova sabatina de Messias. E agora o nosso Batoré está mais solícito a aprová-lo. Bom, o Messias que é chefe da AGU. Então, a AGU, procuradora da União, que é advogada da União, ela alçou o Alexandre de Moraes à categoria de ministro só. Porque a AGU, ela reiterou para a Justiça dos Estados Unidos o pedido de arquivamento definitivo da ação movida pela Rumble e pela Trump Media Corp contra o Alexandre de Moraes. O órgão que representa o Brasil na ação alega que as empresas tentam responsabilizar Moraes pessoalmente por decisões tomadas no exercício do cargo de ministro. Para a AGU, e é isso que é importante você perceber, como é que um sujeito que diz cumprir os requisitos constitucionais para ser ministro do Supremo sorta uma batatada dessa. Vocês estão querendo condenar o ministro pessoalmente, enquanto a conduta que vocês não admitem é uma conduta tomada enquanto ministro. Para a AGU, o processo foi movido na prática contra o próprio Estado brasileiro. E por isso deve ser alcançado pela imunidade soberana prevista na legislação lá dos Estados Unidos. Veja bem, senhoras e senhores, vejam bem. Alexandre de Moraes é o próprio Estado brasileiro. O que isso quer dizer? O que esse raciocínio jurídico porco da Advocacia Geral da União, que tem um raciocínio jurídico de sexta categoria,
Falo isso com experiência de causa, porque fui o primeiro processado pela PNDD, a Procuradoria Nacional da União, pleonasmo, de Defesa da Democracia, por crime de desopinião. Eles perderam a ação. Então, uma petição tão vagabunda daquela. Ordinária. Quer dizer, então, que se um ministro do Supremo dá uma decisão e depois, eventualmente, descobre-se que ele ganhou dinheiro para aquela decisão, ele não pode ser condenado porque quem ganhou dinheiro para dar aquela decisão foi o Estado? Não pode haver essa mistura de coisas. As pessoas são falíveis. Você não pode subsumir a instituição a um ser humano, porque o ser humano é falível. Tanto é que não existem instituições de uma pessoa só, fora da monarquia, fora das tiranias. Na democracia não pode haver a subsunção da instituição em uma pessoa. Mas a União Brasileira, através dos seus advogados, fez o favor de dizer que o Estado é Alexandre de Moraes. Esse pedido consta de uma réplica apresentada para a Justiça da Flórida. Segundo a defesa brasileira, as decisões judiciais e a forma de notificá-las constituem atos tipicamente soberanos e que somente poderiam ser praticados pela autoridade pública. Porque a AGU esquece que o Alexandre de Moraes é o reizinho de descumprir, de tratorar a comunicação processual. Ele cita por e-mail, ele cita por post no Twitter. Ele sabe, porque afinal de contas é ministro do Supremo. Se não sabe, emburreceu, porque costumava saber. Que o direito brasileiro só admite a comunicação de um processo, aqui dentro, através da carta citatória. E que ela não é possível quando você não sabe o endereço da parte e não consegue descobrir o endereço da parte. Mas o Alexandre de Moraes, mesmo sabendo, por exemplo, o caso do Eduardo Bolsonaro, onde ele mora nos Estados Unidos, citou por edital, o que a lei proíbe. Então estão pedindo ao Alexandre o reconhecimento de uma norma que ele talvez seja o único juiz no Brasil a violar. A AGU também argumenta que a atuação de Moraes foi autorizada pela presidência do STF, grande bosta, e que as decisões questionadas no processo foram referendadas por um colegiado de 5 ministros. Só vai piorando o argumento, com os questionamentos feitos no exercício do cargo. Com isso, o órgão sustenta que a Rumble e a Trump Media alteram a narrativa da ação ao passar a defender que processam Moraes como pessoa física e não como autoridade pública. Segundo a AGU, trata-se de um argumento novo e incorreto. Incorreto é o raciocínio jurídico da AGU, que ao invés de pensar pelo cérebro, pensa pelo cotovelo. Os Estados Unidos sabem que as instituições não se subsumem a uma pessoa. A AGU ainda não descobriu, ou não quer descobrir. Eu acho que não descobriu.